de hoje e vamos falar sobre os guias de Umbanda. Então, antes de começarmos, como sempre fazemos, vamos pedir as bênçãos e as orientações dos nossos orixás e mestres. Então, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso permissão, bem como aos nossos guias, aos nossos orixás, anjos e protetores, permissão para que nesse dia bendito nós possamos receber todo o conhecimento que a nós, por nosso merecimento, nos for dado. Que assim seja e assim será. Permissão concedida. Então vamos lá. Falando sobre os nossos guias de Umbanda, nós temos que falar primeiro sobre a Umbanda, né? A Umbanda, no início, era considerada espírita, e os médios se apresentavam como espíritas de Umbanda. Isso tudo porque quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas iniciou em 1908 e fundou a Umbanda no Brasil, o médium Zelo de Moraes, ele era médium kardecista. Então, vocês imaginam o susto que esse pessoal levou quando vem um caboclo, um índio, para falar sobre uma nova religião. Claro que houve um alvoroço, mas mesmo assim eles ouviram, e aí o médium Zélio passou de médium kardecista a médium de Umbanda. E aí, por muito tempo, ficou sendo, os médiums se apresentavam como médiums kardecistas ou médiums de Umbanda. Então, entendemos como normal esse início, porque era algo novo. Com o passar do tempo, a presença dos orixás foi se acentuando e aconteceu o distanciamento salutar, ou seja, mesa branca, que é o Evangelho de Kardec, e a Umbanda. Então, a gente costuma dizer que na mesa branca ou no kardecismo é Jesus ensinando, porque eles são muito preocupados com ensinar sobre o espiritismo e a mediunidade e como se processam todos os passes, as desobsessões. Então, realmente é Jesus ensinando. E na Umbanda é Jesus trabalhando. Então, foi se acentuando esse distanciamento por causa disso. E tudo isso porque estava nascendo uma religião e que já era pensada e plasmada pelo astral. Hoje, nós chegamos num momento em que as práticas fundamentadas nos orixás começaram a se impor e predominam sobre as outras correntes espirituais ou iniciáticas. E o culto aos orixás vem demonstrando seu poder e esplendor, ou seja, é o culto e o respeito aos nossos sagrados orixás. Os vários nomes dados a Deus, como Tupã, Zambi, etc., começaram a ceder e deram lugar a Olorum, que é o nosso divino Criador. E aí criou-se a Trindade, Olorum, Oxalá e Ifá. Olorum, Deus Criador, Oxalá, Deus Filho, e Ifá, Deus Espírito Santo. E, na verdade, o Ifá é o orixá da adivinhação, da revelação, da espiritualidade. Então, assim, na Umbanda, no lugar do Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos Olorum, Oxalá e Ifá. A cosmogonia e a teogonia umbandista é fundamentada nas heranças dos cultos de nação. E foram passados esses conhecimentos pelos negros africanos a seus filhos e seus netos. E daí, então, houve essa propagação
e essa fundamentação no nome dos orixás. Mas assim como houve essa herança afro, houve também uma outra herança que é a da pagelança. A pagelança brasileira entrou, informando assim todo o seu conhecimento e dando a sua contribuição sobre a natureza, seus trabalhos e suas ervas. Então, vejam vocês que o ritual de Umbanda é afro. O ritual de natureza e das ervas vem da pagelança. Inclusive, há uma linha da pagelança que se chama Catimbó, onde nós temos a incorporação dos velhos caboclos, aqueles matutos que andavam no meio do mato, que andavam junto com os bandeirantes, que moravam com os índios, e mesmo os xamãs, pajés, todos, que nos passaram todo esse conhecimento sobre as ervas, coisa que não tinha na nação africana, porque eles tinham outros tipos de ervas e nós incorporamos à nossa Umbanda brasileira as ervas do Brasil. Então, tudo o que os índios e os caboclos e os matutos, aqueles mateiros mesmo de antigamente conheciam, nos foi passado através da Umbanda. Então, vejam que é uma religião mágica e de magia religiosa entre o campo fértil dos sagrados orixás que começaram a ser semeados. Foi um processo lento, conduzido pela espiritualidade, onde a transição do poder dos santos católicos passaram para os nossos orixás. Então, há ainda o sincretismo, porém já está bem mais longe do que há uns 10 anos atrás, onde, por exemplo, para se reverenciar um Ogum, tinha que ter a imagem de São Jorge, onde para se reverenciar um Oxóssi, tinha que ter a imagem de São Sebastião. Tá, podemos até ter essas imagens, mas hoje em muitos templos já se coloca a figura realmente do orixá como idealizado pelas nações africanas. Então, ou seja, já nós não nos prendemos tanto ao santo, e sim aos orixás como energia, como força. Conhecemos os orixás como um vórtice, ou seja, onde tudo se inicia a partir do cosmos. Então, vejam que hoje o sincretismo entre as duas religiões praticamente não existe. E isso é chamado na Umbanda, esse conhecimento dos orixás, de magia universal, porque é quando estudamos, de fato, a natureza e sua energia. Essa magia, como nós conhecemos, ela consiste nos mistérios e sua disposição em seus altares e nas oferendas, onde vemos a simbologia existente e passada aos médiuns em seus trabalhos e rituais. A partir dos pontos, a partir das oferendas e dos seus rituais, existe sempre uma simbologia lógica. Então, nós temos a lógica nos dando a oportunidade de conhecer a Umbanda e entendê-la profundamente. Claro que cada centro tem seu orixá patrono, e ao lado dele estão todos os outros, sempre dispostos e prontos a nos auxiliar.
bastando para isso que depositemos neles nossa fé, nosso amor e nosso respeito. Orixá na Umbanda é o poder divino enviado por Olorum para nos ajudar. Então, os guias na Umbanda, os guias espirituais que se manifestam por meio da incorporação e usam seus nomes de chamada, são bem conhecidos. E isso se deve ao mistério da reencarnação. Porque na Umbanda, as entidades que ali trabalham, a maioria teve a sua encarnação em épocas passadas. Alcançaram a luz e hoje fazem parte das correntes de caridade espiritual. Isso mesmo. A reencarnação nos ensina que espíritos não têm raça, cor ou religião. É uma energia plasmática e o perispírito assume a cor e a forma do corpo físico que o veículo ou aparelho, ou ainda chamado de cavalo, dá sustentação do plano material. E essa aparência se conserva e fica à disposição do espírito após o seu desencarne, para que ele não perca a sua identidade pessoal. E é assim que eles, ao incorporarem, se manifestam. Então, entenderam bem. Todo desencarne existe a forma plasmática, ou seja, o mesmo corpo que hoje, por exemplo, eu tenho. Se um dia eu vier desencarnar e vir uma corrente espiritual, eu vou manter este corpo plasmado do mesmo jeito que eu sou hoje, para que se possa reconhecer quando vier a incorporar. Então, ou seja, a maioria dos guias de Umbanda já encarnaram e quando eles ocupam um corpo de médium e que vem como um caboclo, ou como um preto velho, um baiano, um boiadeiro, eles pegam aquela forma plasmática da última encarnação ou até de uma outra encarnação que é necessária ser resgatada na caridade espiritual. Está entendendo? Então, existe essa forma plasmática que a gente não perde no desencarne. Você é como é. Se eu posso até, quando vier a incorporar, vir a trabalhar numa corrente de preto velho e tomar a forma de um preto velho quando incorporado. Porém, a minha forma plasmática continua a mesma. Deu para entender? Deu para a explicação foi clara? Ou seja, então, o guia que morreu, vamos dizer, um cientista que morreu, desencarnou, hoje trabalha numa corrente espiritual. Vamos dizer que, por algum motivo, ele deixou dúvidas dessa encarnação. Ou foi arrogante, ou usou a sua inteligência científica para maus trabalhos, ou então ganhou muito dinheiro com isso e não fez a caridade que tinha se proposto quando encarnado. Então, ele hoje resolveu que, para resgatar a arrogância, ele vem como um preto velho.
Então, ele vem como um preto velho, falando como um preto velho, porém, o seu corpo plasmático é o do cientista. Entendemos agora? Ficou claro? É meio complexo, mas a gente explicando dá para entender. E esse corpo plasmático é também chamado de corpo fluídico. Quando a gente desencarna e solta-se através do corpo que acabou, que vai ficar na Terra, e o espírito se eleva, enquanto não romper o cordão de prata, isso é chamado de cadáver espiritual. Porque é um corpo que ainda está ligado, é uma alma que ainda está ligada a um corpo que leva 7 dias para se soltar desse cordão de prata. Com raras exceções, precisa ter muita iluminação, precisa ter muita facilidade em aceitar a passagem, é que pode soltar-se imediatamente quando há a morte, vamos dizer assim, considerada fim. Caso contrário, são 7 dias que leva para o corpo fluídico se soltar através do cordão de prata. Vamos dizer assim, diluir. Inclusive, em alguns cemitérios do interior, onde não havia nenhum muro ainda, cemitérios que hoje é obrigatório para que não haja violação dos túmulos, que é uma judiação, né? Porque não precisaria ter esse muro, mas tem. Então, antigamente não tinha. A gente via que às vezes saía um fogo verde de dentro dos túmulos das pessoas que tinham sido enterradas recentemente. Esse fogo verde, que é chamado de fogo fátuo, nada mais é do que o desprendimento do corpo físico desse cordão de prata. Então, é chamado de fogo fátuo. E ele leva aproximadamente 7 dias. É por isso que na Igreja Católica se faz a missa do 7º dia, para que naquele dia a gente sabe que houve realmente a morte física e o desprendimento da alma, ou do espírito, né? Então, continuando, nos espíritos evoluídos, a forma plasmática se dissolve e pode mostrar-se apenas como uma luz. Então, quando a entidade tem muita luz, é um espírito de primeira grandeza, como a gente fala, eles não precisam de corpo. Eles são luz pura, energia pura. Nada mais que energia. Isso é quando o espírito é bastante evoluído. Nos espíritos menos evoluídos, essa forma se apresenta deformada, refletindo seus vícios e doenças conscienciais do ser, mostrando, então, a sua forma horrível, mostrando como é a alma, ou como foi a alma. Então, essa é a razão. Assim como eles podem, por exemplo, também, usando dessa forma plasmática, quando eles querem assustar as pessoas, tomar uma forma de animais grotescos. E quando eles querem passar-se por guias evoluídos, eles então emitem uma luz. Só que devido à deformação e aos seus vícios pregressos, essa luz nunca é clara. É sempre um cinza, um preto, um avermelhado escuro, assim, bem sujo, um cinza misturado com verde lodo.
Então, você identifica que, embora ele venha com uma luzinha, não é um guia de luz propriamente dito. Então, apesar dos espíritos não ter cor, raça ou religião no seu estado original, tem memória e consciência. E podem, quando incorporados, plasmar a aparência de índios, pretos velhos, baianos, etc. Ainda que nunca tenham vivido e nem pertencido a essa etnia que ora se apresenta. Então, tudo isso dependendo do porquê eles estão trabalhando e se apresentando nessa forma. É o que eu acabei de falar, que muitas vezes nós temos um médico, um cientista, ali falando como um preto velho, porém foram na última encarnação médicos, cientistas, ou engenheiros, advogados, enfim, tiveram as suas formas plasmadas, porém agem no trabalho mediúnico como entidades que resolveram, dentro daquela linha, vir trabalhando. Há casos ainda em que espíritos com memórias plasmáticas femininas, quando encarnados, virem em corpos físicos masculinos e vice-versa, influenciando desde seus gestos e gostos nas preferências sexuais. Então, você pode ter uma essência feminina, vir num corpo masculino nessa encarnação, e quando for trabalhar, por exemplo, numa corrente mediúnica, vamos dizer que, como a sua essência é feminina, você quer vir trabalhar numa linha feminina, no caso, por exemplo, uma pombagira, só que o corpo plasmático que você tinha quando encarnado era masculino, então você pode falar como mulher, mas tem um corpo masculino plasmado. Deu para entender? Entendeu? Então, isso influenciando, então, nos gestos e até nos gostos e preferência sexual. Por isso, na Umbanda não se julga ninguém, porque a gente nunca sabe o porquê do porquê. A reencarnação é um mistério que ainda não somos capazes de assimilar verdadeiramente. O que sabemos de concreto é que há uma lógica na nossa evolução. Assim como a forma pela qual os espíritos se apresentam quando há trabalho na Umbanda, tem também uma explicação que cabe ao espírito, não a nós, simples mortais, entendê-los 100%. Muitos podem falar, como um espírito de índio, incorporando em brancos e negros, pode acontecer? Isso quebra a espinha dorsal do racismo e da intolerância. É para ver que as diferenças e a intolerância só aqui, dos encarnados. Não daqueles que já conseguiram uma certa evolução e iluminação. Assim como negros incorporando em médiuns brancos ou amarelos e assim por diante. Então, para o leigo, fala, como pode ser? Olha, um negro que foi escravizado pelos brancos, sofreu na mão deles e hoje incorpora num corpo de branco e ajuda, ou ajuda uma pessoa branca. Porque é isso aí. É isso aí. É o que acontece. Tudo tem um porquê.
tudo tem um porquê. Isso tudo é fundamento para a construção de uma nova raça, onde o espírito tende a fundir as três raças e tornar aceitável na reencarnação a união de todas as famílias, dando origem a um novo tronco racial. Então, houve uma época em que judeu só casava com judias e vice-versa. Hoje não. Hoje nós vemos judeus casando com japonesa, judeu casando com negras, negros casando com brancos, ou negros casando com japoneses. Tudo isso faz parte da evolução racial, aonde o grande Olorum quer que nós tenhamos um tronco só, que no futuro será chamada de a raça dourada, porque nós teremos a fusão do branco, do negro e do asiático, do amarelo. Tudo fazendo com que haja um tronco racial, a raça dourada. Para os ingênuos ou intolerantes, os racistas, isso pode ser algo confuso ou até afrontoso. Mas a sabedoria espiritual é o maior aglutinador de raças e culturas e anulador de diferenciadores que vem paralisando a evolução e a conscientização de bilhões de pessoas dominadas pelos nefastos conceitos da pureza racial, da religiosa e cultural. Não existe pureza racial, não existe uma única religião, não existe uma única cultura. Cada povo, cada raça com a sua cultura. Porém, quando nós conseguirmos evoluir de uma tal forma, seremos todos uma raça miscigenada e usando de todas as coisas boas de cada religião, de cada raça, de cada cultura. Nunca ocorreu estudar a Umbanda a partir das raízes divinas que levaram os espíritos altamente evoluídos a se mostrarem na forma plasmática de índios e negros ignorantes e atrasados, quando comparados aos colonizadores europeus que eram considerados superior. Então, quando iniciaram a Umbanda, houve aquele choque. Como um índio, um negro, pode ser um espírito de luz? Afinal de contas, ele não é europeu, ele não tem a cultura dos europeus. E quantas vezes quem estava ali como um preto velho e como um índio era um europeu que em outra encarnação estava devedor. Um negro atrasado, escravizado, está ajudando atualmente o branco. Como um índio que não sabia nem ler nem escrever e andava nu ou seminu há 500 anos, hoje incorpora e ajuda os descendentes de brancos que cometeram verdadeiros genocídios contra seu povo. Este, sim,
é o grande e genuíno brasileiro. A miscigenação das raças. Critiquem o quanto quiserem, porém, tenham em mente que o branco de hoje pode ter sido o negro escravizado ou o índio sacrificado na ganância e na ignorância religiosa de ontem, e que na Umbanda todos são bem-vindos, porque essa religião congrega raças, brancos, negros, amarelos, e espera que a evolução espiritual se processe. Para um maior esclarecimento, no próximo live salientaremos a forte influência dos espíritos indígenas negros e seus cultos, que contribuíram para a formação das linhas de trabalho da Umbanda. Hoje a aula pode ter sido um pouco mais complexa do que normalmente a gente vem tentando colocar, mas eu espero que vocês possam ter, pelo menos, se não todo, em parte, entendido o que realmente a Umbanda e seus guias desejam de cada um de nós. Peço ainda que vocês possam deixar depois no Face, lá no Templo de Umbanda, se gostaram, se não gostaram, se querem saber mais, se têm dúvidas, para que a gente possa responder e dirimir as suas dúvidas, caso elas ainda existam. De qualquer maneira, é sempre um prazer estar aqui e espero estar contribuindo para que nós possamos um dia dizer, sem medo de errar, eu sou um bandista. E a força da natureza, a força das raças, das culturas, para que um dia sejamos todos realmente irmãos de verdade. Reconheçamos que somos todos filhos de Pai, ou seja, de nosso Criador, Olorum. Agradecemos a todos os nossos orixás por essa oportunidade e agradecendo também por recebermos essas emanações que hoje estamos passando e que somos provavelmente os merecedores, que assim possamos continuar. Gratidão, uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira.